De longe, o vegetal mais utilizado em todo mundo é a cebola. E por que não a gente fazer aqui um pão de cebola, já que eu não tenho dessa receita no canal e é um pão que todo mundo gosta, um queridinho, um clássico da gastronomia brasileira. Essa receita não é minha, ela é de um aluno meu que estudou no Senac, pegou essa receita lá e eu fiz uma pequena modificação. Vamos utilizar aqui o dobro da cebola sugerida. Então, é pão de cebola com o dobro de cebola. E para começar, a primeira etapa é justamente a gente bater a cebola junto com metade da nossa água no liquidificador e formar uma espécie de suco. Ah, lembrando sempre que as quantidades dos ingredientes vai estar no link do blog que está aqui na descrição do vídeo. Depois que você bater, reserva essa mistura e vamos fazer a parte dos ingredientes secos. Na nossa farinha de trigo você vai adicionar o sal e o açúcar e vai misturar muito bem. Por quê? Porque logo em seguida nós vamos entrar com o fermento biológico seco. E aqui você pode, se você quiser, utilizar 100 a 150 gramas de fermento natural ao invés do fermento biológico seco. Não misture o fermento biológico seco direto em cima do sal, porque ele vai morrer uma parte dele, ele vai acabar ficando fraco, o seu pão vai demorar mais do que precisa para crescer. Mistura bem esses ingredientes, abre uma covinha ali no meio e vamos começar a entrar com os ingredientes úmidos. Vamos começar pelos ovos, depois a manteiga, que tem que estar em ponto de pomada. Gente, sempre que vocês forem fazer pão e leva uma gordura sólida, como uma manteiga, uma banha de porco, por exemplo, ela precisa estar amolecida em ponto de pomada. Aliás, eu acho que só essa dica, né, já vale um like nesse vídeo. Ah, e não esquece de se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem receita para você. Por fim, a gente entra com o restante da água, sempre lembrando de não colocar toda a água de uma vez. Coloca um pouco e depois começa a misturar e vê como vai ficar a textura da massa. Dependendo da farinha de trigo que você está utilizando, pode ser que você precise de mais água ou de menos água. Então a gente nunca coloca tudo de uma vez, a gente sempre vai colocando aos poucos. Misture a massa dentro do bowl até formar uma bola, até ela ficar homogênea e só depois transfere ela para a bancada para sova. Isso porque a gente está dando textura na massa no bowl para ficar mais fácil de trabalhar a hora que levar para a bancada. Transfere a massa para a bancada e agora começa o processo de sova. A gente vai fazer aquele processo tradicional, o empurra e puxa, o estica e rasga, por 250 movimentos. William, eu preciso contar os movimentos? Você pode contar os movimentos, mas dá mais ou menos uns 10 minutinhos, ou até você sentir que a massa desenvolveu bem, que ela ficou mais lisa, que ela vai ficando menos pegajosa, já que no início da sova você vai ter um pouco mais de dificuldade, a massa vai ser mais difícil de trabalhar, vai ser mais pegajosa, mas dá para sovar na mão tranquilo. Depois dos 250 movimentos, a gente deixa essa massa boleada descansando dentro de um recipiente tampado até dobrar ou triplicar de volume. Isso vai levar mais ou menos 1h30, 2 horas, dependendo da tua temperatura ambiente. Sempre é um fator que vai variar. Se você estiver trabalhando com levain, isso vai levar mais tempo, 3, 4 horas. Pode deixar sempre fora da geladeira. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Abaixar a fermentação. O que significa isso? Significa que nós vamos retirar o excesso de ar e levar o nosso pão para a modelagem. A modelagem desse pão é bastante simples e nós vamos fazer um processo que deixa ele muito interessante, muito bonito. A gente vai fazer o seguinte, transfere a massa para a bancada, se precisar coloca um pouquinho de farinha, se estiver colando um pouquinho, dependendo como for a tua bancada também, e abre um retângulo mais ou menos da largura da tua forma. Eu estou utilizando aí uma forma de pão de forma, essas formas são tamanho padrão, tá? Toda forma de pão de forma vai ter essas medidas. Se você sentir que a massa está muito mole, você pode ir dobrando ela e abrindo. A gente não quer uma massa que estique muito, uma massa que fique muito extensível. Então a gente tem que dar um pouquinho de força na hora de modelar. Você vai ver que a minha aí, eu abro ela e ela não fica esticada demais. Ela sempre tem um pouquinho mais de resistência. Isso vai garantir na hora que eu enrolar que a massa vai ficar firme, não vai ficar esparramando. Mas também, de toda forma, ela vai dentro de uma forma. Então, isso não é uma questão tão preocupante nesse pão em específico que a gente está fazendo. Faz uma espécie de rocambole, deixa o mais cilíndrico possível, da largura da tua forma. E aí nós vamos fazer agora uma modelagem que é super simples, super fácil, muito eficiente e dá um acabamento muito bonito no pão. Nós vamos colocar essa massa em cima de uma tabuinha e vamos cortar com a faca em fatias, como se a gente estivesse fatiando o pão pronto, com mais ou menos 1 ou 2 dedos de largura entre elas. Essas fatias a gente só corta e deixa assim
e do jeito que tá você já transfere para dentro da forma untada. Só isso, só cortar de cima para baixo com alguma destreza, vai nos dar uma modelagem incrível no final. Cobre esse pão, deixa ele crescer mais 1 hora, 45 minutos, dependendo de novo como está a tua temperatura ambiente, até ele preencher toda essa forma. Tem que chegar até na borda, crescer, ficar bem grandão, igual o que vocês estão vendo aí no vídeo. Feito isso, forno pré-aquecido 180 graus, a gente vai pincelar esse pão com uma gema batida com uma colher de sopa de água. É só misturar e passar com o pincel para dar aquela cor, aquele acabamento bonito. 45 a 50 minutos nessa temperatura e o nosso pão estará pronto. Você pode, claro, sempre fazer versões diferentes, você pode colocar recheio, você pode colocar calabresa, você pode finalizar como você quiser. Mas ele assim, desse jeito, já ficou perfeito, já ficou incrível. Foi um dos meus pães favoritos, eu já comi metade dele ontem, a hora que eu tirei do forno, ainda bem quentinho, porque um pão quentinho como esse é pra ninguém botar defeito, não é? Se você fizer essa receita, não esquece de me marcar lá no Instagram, @WilliamPereiraBaker, e eu vou deixar para você mais 2 vídeos aqui, ó, mais 2 receitinhas para você assistir, e eu te vejo lá, nesse daqui ou nesse daqui, pode escolher.